Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês sobre uma situação que eu acho que todo mundo já passou e já percebeu estar passando, né? Que é a seguinte situação: você chega perto daquele amigo que quer falar mal de alguém, vem, começa a falar mal, aí a hora que você vê está falando mal também. Enfim, às vezes nem conhece a pessoa e já tá naquele turbilhão, ou então aquela pessoa que tem medo, que é, né, insegura, e aí você vem e conta um projeto e a pessoa meio que quer te falar, não faz isso não, vai dar errado. Situações assim que nós vivemos, né? Às vezes as pessoas tentando contagiar umas às outras com aquilo que elas acreditam, né? E isso é um fenômeno normal que acontece com todo mundo. E sobre esse fato, né, eu achei um texto muito interessante, que é uma psicografia de Chico Xavier. O espírito é André Luiz e está num livro chamado Agenda Cristã. Esse texto se chama Consulte o Bem. E nele André Luiz nos diz o seguinte: o maledicente desejará que você observe tanto quanto ele o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes. E se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consultar aos padrões do bem, com o Cristo, em todas as horas de sua vida. Vê só, né? É bem isso mesmo que a gente percebe. As pessoas tentam puxar muito a gente para aquilo que elas estão sentindo, né? E muitas vezes, se você não entra naquela sintonia, às vezes até ficam bravos com a gente, fala que tá errado, isso e aquilo. Enfim, querem a todo custo convencer a gente de que estão certas e levar a gente para aquele mesmo padrão de comportamento, né? Mas o André Luiz nos chama para pensar o seguinte: opa! Você é você e é quem vai responder pelos seus atos, né? E esse responder pelos atos, a gente às vezes confunde, achando que é pecado, é crime, lei do retorno. Não, é uma coisa mais simples. Pensa só, a gente estuda no Espiritismo a questão de sintonia e afinidade, né? Que espíritos bons e ruins estão presentes geograficamente, pode estar em qualquer lugar. Porém, por sintonia, nós iremos escutar e sentir orientações, intuições daqueles com os quais estamos conectados, né? Então, pensem só, amigos, cada vez que eu entro na sintonia dessa pessoa que está em algum desequilíbrio, muitas vezes é a gente que está nesse desequilíbrio, hein? Muitas vezes a gente está querendo falar mal e querendo que o outro fale, levando adiante, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente entra nessa faixa vibratória que o outro nos convidou, a gente está se colocando à mercê e à disposição daqueles espíritos que vibram naquela mesma faixa vibratória. A gente pode estar abrindo aí campo para obsessões e de repente até para orientações ruins que às vezes os espíritos dessa faixa ruim possam nos dar, nos fazendo a cometer erros que depois a gente pode precisar de muito tempo para reajustar, para corrigir, para voltar a ficar tudo bem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí entra a questão da nossa vigilância, né? Presta atenção.
na maneira como você está agindo. Que a gente busque não só reagir àqueles impulsos externos, né? No seguinte sentido, em cada lugar que eu estou, com o grupo que eu estou, eu mudo minha forma de pensar e de agir. Eu fico igual quem está ao meu redor. Ele fala, opa, cuidado, não é para ser assim. Você é você. Você responde pelos seus atos e pelas suas escolhas. Já perceberam, às vezes, quando a gente conhece uma pessoa, nem conhecia antes, está conhecendo naquele momento. Tem algumas pessoas que, quando a gente conhece, a gente sente uma coisa tão boa, fala, nossa, eu não conheço, mas eu acho que vai ser bom ter amizade com essa pessoa, porque eu senti uma coisa gostosa do lado dela, fiquei em paz. E o contrário também acontece. Às vezes a gente não conhece bem a pessoa, ela nunca fez nada pra gente, mas na hora que chega perto, a gente sente uma coisa ruim. Isso tem muito a ver com a vibração que tem ao redor daquela pessoa, que todos nós, aqueles que têm mediunidade e aqueles que não têm também, todos nós, pessoas, humanos, temos essa capacidade, uns mais, outros menos, de captar essas energias. Essas energias têm muito a ver com o que nós pensamos, o que cada um pensa, o que cada um faz, o que cada um é, certo? Então, quando a gente começa a vibrar de uma maneira diferente, né, de uma maneira ruim, a nossa energia cai e a gente atrai para perto da gente aqueles que são nossos afins, aqueles que são parecidos com a gente, né? Tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Então a gente tem que começar a ter cuidado com isso. Quem é o tipo de espírito que eu quero que esteja do meu lado, me influenciando ou conversando comigo, me dando orientações? Não é verdade? A gente tem o nosso anjo guardião, todos nós temos, e ele está lá sempre pronto para nos auxiliar. Mas a gente está dando ouvidos para ele? A gente está abrindo um canal de sintonia para conseguir entender e sentir aquilo que ele está nos trazendo, nos falando? E não é só o nosso anjo guardião. Nós temos vários espíritos amigos que trabalham pelo nosso crescimento, para que a gente tenha uma encarnação da melhor maneira possível, né? Passando pelas nossas provas de maneira adequada, de tal forma que a gente possa crescer e não se endividar mais, né? Através das situações. Porém, existe muito do que é a nossa parte na situação. E o André Luiz aí ele chama atenção para a gente nisso. Cuidado, porque a pessoa que está em desequilíbrio, geralmente ela não tem essa noção que está em desequilíbrio. Ela geralmente acha que está coberta de razão e vai tentar te convencer e trazer para aquela situação também. Não é nem por mal, é por achar que está certa muitas vezes mesmo. E o André Luiz ele chama a gente no seguinte sentido, ó, então mantém tua vigilância aí bem ligada e se questiona, o que seria bom para mim e para os que estão ao meu redor? Qual seria o comportamento que eu poderia fazer sem me envergonhar depois? O que Jesus esperaria de mim nesse momento? Aí quando a gente entra nessa questão, o que Jesus esperaria de mim nesse momento, muitas vezes a gente percebe que as nossas ações e as nossas reações não são as mais adequadas, né? E isso não é motivo para a gente se sentir culpado, para a gente se martirizar, não. Porque todos nós estamos evoluindo, todos nós acertamos e erramos também, e isso faz parte do nosso crescimento. Porém, isso é motivo sim de nós termos vigilância e começarmos a buscar sermos condutores da nossa vida. Que a gente possa, de uma maneira mais consciente, escolher a maneira como nós vamos agir e não nos deixarmos levar apenas pelo meio exterior, por aqueles que estão ao nosso redor, nos levar por impulsos. Já é o momento e nós temos já condições de aprendermos e de estudarmos sobre como nós devemos agir, quem nós somos, e isso a questão da reforma íntima é importantíssima, para que a gente possa escolher de maneira consciente o nosso caminho. O que eu quero para mim? Quem eu quero ser? Não é do dia para a noite que eu vou me tornar a pessoa que eu quero ser, mas é através de passo a passo, de pequenas ações, que eu vou caminhar para isso. Que a gente possa refletir
nesses ensinamentos do André Luiz e buscar, sim, termos vigilância e disciplina nas nossas atuações no dia a dia, para que a gente consiga se deixar influenciar menos pelo meio e sermos mais proativos na escolha de quem nós somos, de quem nós seremos, do que nós queremos para a nossa vida. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos no próximo estudo.